o argumento principal do ponto menos i vai ser menos π sobre 2. É como se você estivesse andando aqui, primeiro você começa andando no sentido anti-horário, só que quando você anda no sentido anti-horário, o máximo que esse ângulo pode ser é π. Só que você andou por aqui, opa, não chegou no seu ponto, então você vai ter que andar agora no sentido horário. Só que quando você anda no sentido horário, você tem que lembrar que agora o argumento, quando você anda no sentido horário, vai ser negativo, tá? Então, você anda no sentido anti-horário, parou aqui. Se parou aqui, então, você andou π sobre 2, só que no sentido horário. Então, o argumento principal vai ser menos π sobre 2. Assim, você consegue identificar esse cara rápido, tá? Então, se você, ao invés de tomar aqui o argumento de z, que dá infinitos caras, porque você tem, beleza, aqui na sua parte real, você só tem um único valor, tá? Mas na parte imaginária, o argumento de z, dado um número complexo diferente de zero, você teria infinitos valores para essa parte, tá? Agora, se você restringe, por exemplo, que o argumento de z esteja entre esse intervalo daqui, ou seja, se ao invés de tomar um argumento qualquer de z, você toma o argumento principal de z, aí sim a gente define uma função, tá? E essa função vai ser chamada de valor principal do logaritmo ou ramo principal do logaritmo, tá? Então, isso é só uma revisão da aula passada, as minhas revisões são bem longas, tá? Desculpem por isso, mas é um hábito meu. Então, usando o valor principal do argumento, né? Ou seja, do argumento de z, né? Nós definimos o valor principal ou ramo principal, tá? Daqui a pouco vai ficar claro essa notação de ramo e ramo principal. Definimos o valor principal ou ramo principal do logaritmo complexo como essa função, tá? Agora, o valor principal, o ramo principal do logaritmo complexo é uma função, e a gente vai definir assim, como sendo log de z, tá? Como sendo o ln do módulo de z, né? O ln de r, mais i vezes o argumento principal de z, tá? Simplesmente isso. Onde, tá bom? Aqui já tá claro o que é que eu quero dizer, tá? Então, ao invés da função, por exemplo, quando você tinha que o log de um número complexo, não dava para você uma função, dava o que a gente chama de, como eu disse para vocês na aula passada, de uma função multivalor, mas isso, na verdade, não é uma função, porque ela pega um número complexo e associaria para você infinitos números. Você olha simplesmente esse cara que vai estar nessa faixa horizontal. Você olha para essa faixa que está indo, por exemplo, de menos π e até πi, tá? Aqui aberto e aqui fechado, por exemplo, até πi. E simplesmente, quando você tem que elevado a z estaria w, ela vai pegar, ao invés de mandar em todos, você vai escolher, no caso do valor principal do logaritmo, o único número complexo, o único desses w's daqui, para esse caso, que vai estar nessa faixa horizontal. Essa faixa horizontal, se vocês prestam atenção, é essa faixa que vai cujo, cujo valor do x é qualquer número real, mas que a parte imaginária, né, então, que a parte imaginária, que vai dar isso daqui, esteja entre
esteja entre menos π e π, tá? Foi isso aqui que a gente pediu, isso daqui dessa definição. Então, você estaria mandando no único desses Ws, Ks, que estão nessa faixa daqui, tá bom? Isso aqui é o valor principal do logaritmo complexo. Então, por exemplo, só relembrando, agora a gente pode calcular, por exemplo, quem é o valor principal do logaritmo de menos 1, né? Então, por exemplo, aqui, né? Só relembrando que a gente já viu. Exemplo, quem é o log de menos 1? Lembra que agora você pode calcular o logaritmo complexo para todos os números complexos que sejam diferentes de zero, tá? Basta você usar essa definição, né? Lembra que o ln, aqui é o logaritmo que a gente está acostumado, que a gente aprendeu lá no ensino médio, e estudou mais no cálculo 1, né? Então, isso aqui seria o ln do módulo de z, que é 1, tá? Mais i vezes o argumento principal de z. Ora, o argumento principal de menos 1 vai ser o π, né? Por quê? Porque o ponto menos 1 estaria aqui, por exemplo, menos 1 aqui, e o ângulo em que esse cara faz com o eixo positivo do eixo de x, com esse daqui, você começa a andar aqui no sentido anti-horário, foi, parou no número, né? E no caso, não passou de π, chegou até o π. Chegou até o π, não pode passar de π. Se passasse de π, você andava no sentido contrário, tá? Então, chegou no π, parou, então você teria que isso aqui seria i mais iπ, né? Como o ln de 1 é zero, então o log de menos 1 seria igual a esse valor, iπ, tá? E assim por diante. Também a gente viu algumas propriedades, tá? Mas por que isso daqui é chamado um ramo do logaritmo? Porque eu fiz uma escolha, é o ramo principal, sim, porque é o que a gente mais usa, tá? É o que a gente mais usa. Mas veja que eu fiz uma escolha daqui. Eu disse que o argumento de z, ele estaria nesse intervalo, entre menos π e π. Mas veja que não tem nada de super espetacular em, em você pedir que o ângulo, que o argumento de z esteja entre menos π e π, tá? É simplesmente um intervalo que tenha tamanho 2π, tá? Então, eu posso usar essa definição de uma maneira mais geral e definir o que eu chamo de um ramo do logaritmo, tá? E não é necessariamente o ramo principal do logaritmo, e eu posso definir o que eu chamo de um ramo do logaritmo, né? Não tem nada de especial em pedir que o argumento de z esteja em um intervalo diferente, tá? Então, deixa eu colocar aqui ramos do logaritmo. Então, ramos do logaritmo ainda vão ser funções e simplesmente você vai atribuir valores que sejam diferentes desse daqui, né? Olha para esse cara. No caso do ramo principal do logaritmo, o valor que eu escolhi, no caso o valor que eu escolhi para o argumento de menos i seria menos π sobre 2. Então, se você escolhe um outro valor do argumento de menos i, por exemplo, esse cara, você obtém um outro ramo do logaritmo, tá? É simplesmente uma escolha de outro valor para o argumento, tá? Então, é o que a gente chama de ramos de logaritmo. Deixa eu deixar isso claro. Para todo número real, para todo número real alfa, para todo alfa pertencente aos reais, né? Podemos pedir que o argumento de um determinado número complexo, que o argumento de z, seja maior do que alfa, né? E menor ou igual do que π. E menor ou igual, desculpa, do que alfa mais 2π, tá? Que alfa mais 2π. Então, se você fixa, no caso, esse número real aqui, alfa, por exemplo,
se você fixa esse alfa aqui, sei lá, fixou um alfa aqui, né? E esse alfa aqui ele vai representar um ângulo para a gente, tá? Fixou um determinado alfa aqui. Então, dado o número complexo Z, aqui, por exemplo, Z, então, existem infinitos valores aqui para o argumento de Z, tá? Mas vai ter apenas um único que vai estar entre alfa, ou seja, que vai ser maior do que alfa, e menor do que alfa mais 2π, tá? Então, ele vai ser aberto aqui e menor ou igual que alfa mais 2π, tá bom? Note que o valor principal do... Só uma observação. Deixa eu escrever o resto, tá? Então, essa atribuição, pessoal, continua. Essa atribuição determina um valor para o argumento dizer, tá? O valor para o argumento dizer. É uma escolha diferente, tá? Simplesmente isso. Pode ser que em alguma aplicação você precise disso. Eu vou, eu vou denotar esse argumento daqui como sendo o único argumento que esteja entre alfa e alfa mais 2π, eu vou denotar por argumento de alfa dizer, denotado por o argumento de alfa dizer, tá? Vai ser esse cara. E esse cara daqui, de novo, sempre tem que estar nesse intervalo. Ele vai ser um argumento dizer que pertence entre o intervalo alfa e alfa mais 2π, tá? Então, vocês notam com essa atribuição, uma observação, isso daqui, é que o argumento, o argumento principal, o valor principal do argumento é simplesmente quem é esse alfa para o valor principal do argumento dizer. Então, note que observação, note que o argumento dizer vai ser o argumento dizer para que valor de alfa. Quem é o alfa que eu devo colocar aqui, né? Aqui nesse caso? Quem é que vocês acham? Menos Olha pi? para isso, menos π. Perfeito. Ó, é só olhar como, como eu chamei o valor principal do argumento. Era o argumento que esteja entre menos π e π, tá? Então, veja que casa direitinho nessa minha definição se eu escolho o alfa como sendo menos π, tá? Então, isso aqui vai ser o, o argumento principal dizer o que a gente chama de um do alfa ramo do argumento, tá? Por exemplo, mas vai ser o arg de menos π. Dizer, é uma escolha, simplesmente é uma escolha, tá? Essa daqui chama de principal porque é a mais usada, é a que a gente vai mais usar durante o curso, tá bom? E ela tem mais aplicações também. Mas às vezes você pode estar estudando determinada coisa que você precise de um outro argumento, tá bom? Então por isso que é importante a gente especificar, né? E, por exemplo, não gosto de trabalhar com o argumento principal. Então, se você quiser, você trabalha com outro, mas tem que deixar as coisas claras qual é o argumento que você vai estar, qual o ramo do argumento que você vai estar utilizando, tá? Então, se você fixou um argumento, tá? Se você fixou um ramo do argumento, a gente pode definir também o que a gente chama de um ramo do logaritmo, o alfa ramo do logaritmo, tá? Para esse alfa fixado aqui, por exemplo, a gente pode usar essa definição aqui. Então, definição. Então,
seja alfa um número real fixado, alfa pertencente aos reais. Então, para z diferente de zero, lembrando que a gente só define argumento de um número complexo se esse número complexo for diferente de zero, tá? Para o número complexo z igual a zero, a gente não define o, o argumento, porque qualquer número real pode ser o argumento desse cara. Então, a gente não define, exclui esse caso, tá? Então, chamamos opa, chamamos o único valor do argumento de z o único valor do argumento de z tal que o argumento de z seja maior do que alfa e menor ou igual do que alfa mais 2π, e tem um único cara, tá, que satisfaz essa propriedade. Eu vou chamar esse cara como o alfa ramo do argumento de z, o alfaésimo ramo do argumento de z, tá? Chamamos o único valor do argumento de z que tem essa propriedade de o alfaésimo ramo do argumento de z. Ramo do argumento de z. Então, com esse alfaésimo ramo do argumento de z fixado, você pode definir o alfaésimo ramo do logaritmo, tá? Que vai ser você simplesmente usar, e eu vou denotá-lo de novo, né? Denotado por assim, tá? E com esse cara você pode definir o alfaésimo ramo do logaritmo, simplesmente no lugar do argumento ou do argumento principal, você vai usar esse valor aqui, tá? Simplesmente isso. Então, além disso, aqui, além disso, definimos o alfaésimo ramo do logaritmo complexo, tá? Ou seja, o alfaésimo ramo desse cara daqui, do log de z, né? Lembra que esse cara daqui pega um número complexo z e manda em infinitos números complexos, né? Que tem aquela cara que eu mandei. Mas no caso do alfaésimo ramo do logaritmo, você vai simplesmente mandar nesse cara, tá? Definimos o alfaésimo ramo do logaritmo complexo, do log de z, por essa expressão, como sendo. E eu vou denotar assim, tá? E o log de alfa de z, ele vai ser igual a o ln do módulo de z mais i vezes o alfaésimo argumento de z, tá? O arg de alfa de z, tá? Esse cara. Onde, lembrando aqui que de novo, tá? Isso daqui, só para fixar, onde o argumento alfa de z é o único argumento de z que seja maior do que alfa e menor ou igual do que alfa mais 2π, tá? Esse, esse, esse raio daqui, que parte da origem, tem essa semi-reta daqui, que tem ângulo alfa, é chamado de linha de corte do ramo, tá? Ela vai ser importante porque a função logaritmo, o alfaésimo ramo do logaritmo nessa linha de corte daqui, ela vai ser uma função
descontínuo, tá? Eu vou falar isso daqui a pouco. Então, essa linha, né, que vai ser, deixa eu colocar assim o raio, né, porque é um segmento de reta, né, o raio, vou chamar assim de L de alfa, você pode simplesmente definir isso como sendo R cosseno de alfa, R seno de alfa, tá? Onde o alfa vai estar fixado e o R pertence aos reais, tá? Tá. Opa, o R é maior ou igual do que zero. E o R é maior ou igual do que zero, ou seja, você fixou esse vetor aqui, ó, que tem esse ponto daqui, por exemplo, é o ponto cosseno alfa. Cosseno alfa mais I seno alfa, esse ponto unitário, e você está percorrendo e você vai estar variando simplesmente essa linha que vai ter essa direção. Então, se você multiplica isso daqui por um determinado número real, você só vai estar aumentando e diminuindo esse vetor daqui, que é o vetor cosseno de alfa mais I seno de alfa. Como a gente está pedindo que o R vai ser maior ou igual do que zero, ela não vai passar para o outro lado, ela simplesmente vai dar para você todos esses pontos aqui, tá? Vai ser esse raio daqui, eu não lembro como isso chama em geometria euclidiana, esqueci. Mas você pode chamar de raio, tá? Aqui vai ser essa reta, tá? Essa reta daqui é chamada de linha de corte, é chamada de... Acho que a anotação em alguns livros de português que eu já vi foi essa, tá? Linha de corte do ramo alfa, do alfaésimo, alfaésimo, tá? Uma observação é que do jeito que a gente definiu aqui, o alfaésimo ramo do logaritmo, você nota que o logaritmo principal, tá? Então, uma outra observação é que o logaritmo principal de z, aqui nesse caso, ele vai ser o log de menos π de z, tá? Do menos piésimo ramo do logaritmo. Tá? É uma escolha particular aqui que eu fiz desse valor alfa, tá? Simplesmente isso. E por que a gente chama assim e coloca essa letrinha maior? Porque aqui a gente vai mais usar, seja aqui que vocês precisam ter em mente, de fato, tá? Mas é bom que saiba que as outras coisas existem também, tá? Essa é assim, do inglês, tá? Eu defini assim como linha de corte, porque eu já vi em alguns livros, mas se vocês pegarem algum livro em inglês, eles chamam isso aqui de branch cut, tá? Para quem gosta de pegar outros livros em inglês, por exemplo, branch cut, que quer dizer isso, é o corte do ramo, tá? Branch seria o ramo, cut, corte, tá? Branch cut. E vai ser isso, deixa eu ver aqui, é isso, tá? Ó, uma outra observação 1, vou colocar aqui como observação 2, é que como o, os argumentos de um número complexo, eles diferem um do outro por um múltiplo de 2π, então você vai ter que então, por exemplo, a gente tem isso daqui como um argumento por exemplo, de alfa, como argumento de z e alfa, ele vai ser igual ao argumento de beta, esse outro número complexo, mais 2kπ, tá? Um argumento, ele difere para um certo k apropriado, tá? Onde k aqui é um número inteiro,
pode ser até que sejam iguais, tá? Ou seja, que o K seja igual a zero, dependendo do alfa que você toma. Então, isso implica que os, os ramos dos logaritmos, se você olha para a definição, eles diferem um do outro também por uma determinada constante, é só você jogar lá na definição. Isso implica que o log de z, aqui em relação ao alfaésimo ramo do logaritmo, ele difere do betaésimo ramo do logaritmo, tá? Por um determinado múltiplo de 2π, tá? 2π. É só você colocar na definição do que é isso daqui e usar essa propriedade daqui e você chega nessa observação, tá? Então, por exemplo, vamos ver alguns exemplos aqui. Diferentes ramos do logaritmo. Exemplo. Diferentes ramos do logaritmo. Você tem o seguinte, tá? Por exemplo, eu quero calcular aqui quem é esse cara. O log 0i, tá? Aqui o alfa vai ser igual a zero, tá? Depois, o log de... Lembrando que aqui tudo que eu estou usando como sendo o π sobre 2, o π sobre 2, por exemplo, é ésimo ramo do logaritmo, tá? Aqui é tudo que eu, tudo que eu falar aqui é sobre o logaritmo complexo, tá? Não confunda o log, por exemplo, o log de determinado número em uma determinada base, que vocês viram lá, por exemplo, no cálculo 1 ou no ensino médio, tá? Aqui, tudo que eu estou falando aqui é sobre o logaritmo complexo, e essa notação daqui é a notação que eu usei ali em cima, tá? Para a função que a gente está usando ali em cima. Log de 2, π sobre 2, por exemplo. Tá? Então, é muito fácil, né? Aqui, quem é esse cara daqui? Então, a primeira coisa, quando você quiser calcular o da letra A, é você procurar o argumento do número i, tal que ele esteja entre 0 e 2π, tá? Então, quem é que vocês acham que vai ser o argumento desse cara, tá? O zeroésimo argumento desse cara, quem é que vocês acham que vai ser aqui nesse caso? π sobre 2? Π sobre 2, tá? Esse é π sobre 2. Lembra que esse número daqui, né, de novo, é o único argumento que vai ter, é o único argumento de z, no caso i, né, do argumento 0 de i, ele vai ser o único argumento que vai ser maior do que 0 e menor ou igual do que 0 mais 2π, que é 2π. Né? No caso do i, vai ser π sobre 2, tá? E aí você agora, é fácil, né? Você já sabe quem é esse cara, o log 0 de i, vai ser o ln do módulo de i, né? Que vai ser 1, ln de 1, mais i vezes esse cara daqui, i vezes π sobre 2. Esse cara daqui vai ser 0, só vai sobrar esse cara daqui, que é i vezes π sobre 2. Tá? Então, você nota que para o número complexo i, tá? Esse valor daqui, ele coincide com o log, como valor, com o valor principal do logaritmo, com o ramo principal do logaritmo. Esse cara daqui é o log de i, tá? Porque o argumento, nesse caso, coincidiu. Tá? Agora, por exemplo, quem é o... Você olha aqui o b, quem é o log de i π sobre 2? Quem é esse cara daqui? Tá? Então, de novo, fazendo uma brincadeira parecida, então você vai ter que olhar quem é o argumento desse cara.
o argumento de I que seja maior do que π sobre 2 e menor ou igual do que π sobre 2 mais 2π. Quem é que vai ser nesse caso? Ó, perceba que ele tem que ser, o I ele vai estar aqui, né? O I ele vai ser aqui. Então, um argumento para esse cara vai ser π sobre 2, tá? Um argumento para esse cara. Mas veja que esse argumento daqui ele tem que ser maior do que π sobre 2. Então, como ele tem que ser maior do que π sobre 2, você pega o próximo, que é π sobre 2 mais 2π, tá? É o único argumento que seja maior do que π sobre 2 e menor ou igual do que π sobre 2 mais 2π. Então, nesse caso, você poderia parar aqui, teria que dar uma volta, e seria no ponto π sobre 2 mais 2π, que eu acho que vai dar 5π sobre 2. Corrijam aí se eu estiver errado. Muito bom não fazer. Certo? Então, esse cara daqui, ó, ele vai ser quem? Ele vai ser, de novo, o ln do módulo de I, que é 1, tá? Mais I vezes esse cara daqui. E a gente calculou que vai ser 5π sobre 2. Professor, em relação a esse segundo exemplo aí que o senhor deu, eu não entendi direito a questão desse ângulo aí, 5π sobre 2. Porque o I ele se encontra em cima do eixo vertical, né? Aí começa a contar, o senhor contou assim como se fosse do eixo real para o eixo imaginário. Eu fiquei sem entender direito. Questão do ângulo. Tá. Beleza, deixa eu repetir aqui, ó. Esse argumento daqui, ó, é o único argumento de I, tá? E aí eu vou olhar para esse valor aqui, tá? Vou olhar para esse valor. Ele vai ser o único argumento que ele vai ser um único argumento de Z, um único que pertence a esse intervalo daqui, que seja maior do que π sobre 2 e menor ou igual que π sobre 2 mais 2π, beleza? É isso daqui. É o único argumento que vai estar entre esse intervalo. Aí, quando eu olho para o número complexo I, eu vejo o seguinte. Tá? Aqui eu olho para o eixo positivo do eixo do X, tá? Para a parte positiva do eixo do X. Aí aqui está o I, certo? Aqui está o I. Quem é que seria esse ângulo aqui? O ângulo usual, que a gente diria logo. O I seria π sobre 2, né? Porque é o ângulo que faz com o eixo do X, beleza? Só que esse argumento daqui, ele não pode ser π sobre 2, por isso daqui, porque o argumento, ele tem que ser maior do que π sobre 2 e menor ou igual do que π sobre 2 mais 2π. Nesse caso, tá? O argumento de I é com base nesse número real, π sobre 2, tá? Então, como ele não pode ser π sobre 2, ele tem que ser π sobre 2 mais 2π, ou seja, é o ângulo, esse ângulo daqui vai ser esse mesmo cara, porque simplesmente você deu uma volta, tá? Ele estaria aqui e você deu uma volta, tá? Então, você parou no π sobre 2 mais 2π, que vai dar 5π sobre 2, e aí você vai ter nesse caso, alfaésimo argumento de I para alfa igual a π sobre 2. Tá claro? Ou não? Entendi, Ele não senhor. pode ser, entendeu, né? Ele não pode ser o π sobre 2 por conta disso, porque ele tem que ser maior do que π sobre 2. Então, como ele tem que ser maior do que π sobre 2, ele tem que ser o próximo. Ele tem que ser π sobre 2 mais 2π. Tá? Vai dar o mesmo argumento para você, mas vai estar nesse intervalo daqui. Beleza? Ok, professor. Obrigado. Nada, tranquilo. Qualquer outra dúvida que aparecerem, pode perguntar, tá? Beleza. Então, agora vamos tentar ver o logaritmo como uma aplicação. Deixa eu ver isso aqui. Logaritmo como aplicação. Tá? A gente já tinha visto nas aulas anteriores, por exemplo, o que é que a exponencial faz, né, como uma aplicação. Ela pega algumas, por exemplo, ela pega algumas retas e manda em alguns círculos, manda
pega alguns conjuntos e manda em outros conjuntos. Vamos tentar ver como a como o argumento, o que é que o argumento principal do logaritmo faz quando você enxerga ele como uma aplicação que manda um determinado conjunto do plano complexo em outro determinado conjunto do plano complexo, tá? O que é que ela faz como uma aplicação, tá? E só para fixar aqui, a gente vai pegar o ramo principal do logaritmo, ou seja, vai considerar f de z igual ao log de z, tá bom? Então, para esse exemplo daqui, eu vou fixar um determinado setor circular, tá? Então, eu vou pegar, seja alfa, seja números reais, tá? Dois números reais positivos, sejam A e B números reais positivos, e alfa 1 maior ou igual do que zero, que seja menor do que alfa 2, menor do que π, tá? E eu vou considerar S como sendo essa região daqui do plano, tá? É o conjunto dos números complexos Z, tal que a norma de Z seja maior ou igual do que A e menor ou igual do que B, tá? Onde A e B são números fixados, tá? E que o argumento de Z esteja entre esses dois números aqui, entre alfa 1, seja maior do que alfa 1, e menor ou igual do que alfa 2, tá? Menor ou igual do que alfa 2, tá? Então, quem é f de S? Certo? Se S é assim, quem é o f de S? Tá? Quem é a imagem de f por esse conjunto, onde f é a função ramo principal do logaritmo, tá? Então, primeiro vamos tentar ver quem é esse conjunto. Esse é o conjunto dos números complexos, tá? Ok? A norma de Z vai estar limitada entre esses dois caras e o argumento vai estar limitado entre esses dois números aqui, alfa 1 e alfa 2, onde alfa 1 e alfa 2 são números maiores ou iguais que zero e menores ou iguais do que π, tá? Então, quando você olha isso daqui, você vai ter o seguinte. Então, se você desenha aqui esses segmentos então, vamos dizer que o alfa 1 seja igual a esse cara daqui, por exemplo, tá? Que represente esse cara daqui em radiano. Então, daqui para cá seria, por exemplo, o alfa 1. Tá? O alfa 2, eu vou colocar o alfa 2 aqui para cá. Então, como eu estou falando aqui em argumentos, então faz sentido desenhar assim, tá? Então, aqui, por exemplo, seria o alfa 2. Esse cara daqui em radiano, tá? E aqui eu quero pegar os números complexos cuja norma de Z sejam maiores ou iguais do que A e menor ou igual do que B, tá? Então, por exemplo, se você desenha aqui o círculo de raio A e o círculo de raio B, tá? Então, você vai estar olhando para esses números complexos que são maiores ou iguais do que esse raio daqui, que vai ser por exemplo, esse tamanho daqui. Esse tamanho daqui seria A, tá? E você pega um outro tamanho daqui, por exemplo, como sendo, colocar, sei lá, esse cara daqui, por exemplo, esse outro tamanho daqui como sendo B, tá? Esse outro tamanho daqui, tá? Então, ó, a norma de Z menor ou igual do que B, você está dizendo que vão ser todos esses pontos cuja norma vai ser menor ou igual do que B, todos esses pontos aqui, tá? Só que eles não podem ser esses pontos que estão aqui dentro, porque você está dizendo que a norma de Z vai ser maior ou igual do que A. Então, tem que ser esse ponto de setor circular, porque eu ainda pedi que o argumento de Z
fosse maior ou igual do que alfa 1, então aqui são sobre essa reta, os números complexos, tá? Ok? O argumento dizer seja igual a alfa 1, então maior do que alfa 1 são esses caras, e menor ou igual do que alfa 2. Se aqui for alfa 2, essa reta menor o conjunto dos números complexos, cujo argumento dizer seja menor ou igual do que alfa 2, vai estar aqui. Então, de fato, você obtém esse setor circular daqui, tá? Então, deixa eu colocar uma figurinha para representar aqui o que eu estou dizendo. Nesse caso, eu não peguei a figurinha. Mas vai ser isso, tá? Agora, eu vou pegar um segmento qualquer que esteja entre essa reta daqui, tá? Eu vou pegar um ponto daqui. Deixa eu pegar. Faltou as letras. Eu vou pegar um segmento de reta aqui que esteja, por exemplo, aqui, tá? Esse segmento aqui é arbitrário. Tenha um determinado argumento alfa e que a norma de Z esteja entre A e B, tá? Eu vou chamar essa reta daqui, ó, cujo ângulo seja igual a alfa, por exemplo, eu vou chamar de reta L, tá? Então, como é que eu posso escrever essa reta L? Tá? Uma reta genérica, tá? Então, seja esse segmento de reta do raio de ângulo alfa, tá? Então, seja L, no raio de ângulo alfa, peguei esse segmento daqui de reta que tem esse ângulo alfa, tá? Tem esse ângulo alfa, onde alfa tem que estar entre alfa 1 e alfa 2, tá? Com alfa menor ou igual do que com alfa maior ou igual do que alfa 1 e menor ou igual do que alfa 2. E note que se Z pertence a esse segmento de reta, né? Se Z pertence a esse segmento de reta L, você tem que o argumento principal de Z, ele tem que ser exatamente igual a alfa, tá? Todos esses caras, eles vão ter esse mesmo argumento fixado, dado por alfa, tá? O que vai mudar aqui simplesmente é o modo desse número complexo, né? O argumento vai ser esse, e logo o log de Z, né? Se você pega um cara genérico aqui, por exemplo, vamos ver aqui, tá? E nesse caso você tem que o log de Z, né? Que é o cara que a gente quer calcular, simplifica, e o log de Z, o ramo principal do logaritmo de Z, ele vai ser dado pelo Ln do módulo de Z, tá? Mais I vezes o argumento de Z. Tá? Só que para qualquer cara que esteja sobre essa reta L, que a gente quer olhar aqui na imagem, esse cara daqui vai estar fixado. Ele vai ser igual a esse alfa, tá? Onde alfa é um número maior ou igual do que alfa 1 e menor ou igual do que alfa 2, tá? Esse aqui vai ser o Ln do módulo de Z mais I alfa, tá? Então, esse cara vai estar fixado. Vai ser dado assim, dessa maneira, tá? Então, mas note aqui que o Z, ele vai estar variando sobre esse segmento de reta, tá? Nesse segmento de reta, a norma de Z vai ser maior ou igual do que A e menor ou igual do que B, tá? Então, quando Z varia, no caso não quando Z, né? Ou quando a norma de Z varia entre A e B, A e B, então você tem que esse cara daqui, ele vai variar entre o Ln
de A e o ln de B, né? Eu estou supondo que A e B são positivos, por isso sai do módulo, tá? Então, você tem que, nesse caso, você tem que o log de Z, ele descreve um segmento horizontal, né? Perceba que a parte imaginária vai estar fixa, então, o log de Z, então, quando a norma de Z varia entre A e B, o log de Z, ele varia nesse segmento. No segmento U mais I alfa, tá? Onde o U ele vai estar variando entre o ln de A e vai estar variando entre o ln de B, tá? Porque o Z, lembra que a norma de Z vai estar variando entre A e B, tá bom? Então, ele vai variar entre esse segmento daqui, tá? Então, a imagem desse cara, né, deixa eu desenhar aqui um pouquinho melhor. A imagem desse segmento daqui, L, ele vai ser uma reta horizontal que vai estar entre o ln de alfa e o ln de B, tá? Então, ele vai pegar esse setor circular daqui, ó, pelo menos essa reta, aqui eu vou escrever como sendo o ln de A, tá? Aqui, por exemplo, colocar menorzinho esse cara. Aqui o ln de B, tá? Aqui você vai ter essas retas horizontais, dada por I alfa 1. Aqui você teria a outra reta I alfa. E aqui, por exemplo, a reta I alfa 2. Tá? Assim. E aqui você vai ter esse gráfico. Esse retângulo aqui, tá? Então, nota que a gente conseguiu mostrar que a imagem dessa reta L daqui, dessa reta aqui em vermelho, desse segmento que está sobre esse setor circular, que na notação complexa pode ser escrita assim dessa forma, vai ser esse conjunto daqui, vai ser o conjunto U mais I alfa, onde o U, ou seja, onde a parte real desses números complexos estão sobre o ln de A e o ln de B, tá? Então, note que a parte imaginária vai estar fixa, vai ser sempre igual a alfa, aqui nesse caso, e a parte real, ela vai variar entre esses dois números, tá? Então, de fato, você conseguiu que a imagem dessa reta daqui vai ser esse segmento. Opa, desculpa, esse segmento aqui em vermelho. Então, essa função, ela vai pegar esse cara daqui e manda nesse cara. Só que aqui, veja, que aqui eu fiz... quem foi que variou? Foi simplesmente a imagem dessa reta L, tá? Para esse alfa específico, tá? Quando você faz o alfa variar entre alfa 1 e alfa 2, tá? Então, veja que quando o alfa varia entre alfa 1 e alfa 2, essa reta R, essa imagem daqui de L, ela vai variar entre isso daqui. Então, quando você faz, por exemplo, esse cara varrer, imagina esse cara como sendo aquele limpador do para-brisa de um determinado carro, tá? Então, você ligou o limpador do para-brisa, então esse cara, ele vai variar nesse setor circular daqui, tá? Quando você faz agora o alfa variar entre alfa 1 e alfa 2, tá? Pela expressão que a gente obteve, a imagem desse cara ainda vai ser um segmento de reta que vai variar nesse retângulo daqui, vai variar nesse retângulo. Então, por exemplo, a imagem desse cara daqui seria esse outro cara, e assim por azul. Então, ela vai pegar esse setor circular e vai mandar nesse retângulo, tá? E nesse cara, ou seja, a imagem dessa reta daqui, em verde, seria essa. A imagem desse cara seria essa. A imagem desse outro cara daqui seria esse outro pedaço.
e você transformaria pela aplicação logaritmo complexo, você transforma esse setor circular nessa, nessa, nesse retângulo horizontal que tem esses vértices aqui, no caso, I alfa 1, Ln de A, I alfa 1, Ln de B, I alfa 1, Ln de A, I alfa 2, e o Ln de B mais I alfa 2. Tá bom? Ele transforma esse cara nesse retângulo, tá? Então, deixa eu só escrever isso que eu falei, fazendo alfa variar de alfa 1 a alfa 2, tá? Então você tem que L varre o conjunto S, tá? Varre entre aspas. Varre o conjunto S. E a imagem de L, né? Por F. E a imagem de F varre o retângulo, varre a área retangular. Varre a área retangular, que tem esses vértices aqui que eu indiquei em cima, tá? Tá. Com vértices Ln de A. Eu vejo que é uma aplicação bem interessante, né? Ela pega uma coisa, um setor circular, e transforma numa coisa mais quadrada, né? Com vértices Ln de A, alfa 1, Ln de B, alfa 1, e Ln de B alfa 2, e Ln de A alfa 2, tá? A maioria dos livros de variável complexa, eles não tentam ver quem é a imagem da aplicação, mas eu acho que isso é muito importante, tá? E tem várias aplicações, assim, né? Muitas das vezes a gente procura uma aplicação, tá? Quando vocês forem fazer matemática, muito uma aplicação que tenha uma determinada propriedade. Então, se você conhece um leque de, de, de aplicações que faz determinadas coisas, que cumprem determinadas propriedades, então, às vezes, você pode usar essas funções ou modificações dessas funções que são conhecidas para você. Tá? Então, é muito importante que você saiba como uma determinada aplicação transforma um conjunto em outro conjunto. Tá? Nem sempre é fácil ver isso, mas às vezes vale a tentativa. Tá bom? Então, deixa eu só colocar uma outra figurinha aqui. Eu acho que eu sei onde está esse negócio. Espera aí. Deixa eu colocar aqui. Acho que eu tinha colocado que é o ramo principal do logaritmo, exponencial. Não. Só tem exponencial, tá? Aqui tem a do log, tá? Então, por exemplo, vou deixar para vocês verificarem que, que essa aqui é a imagem pela função ramo principal do logaritmo, tá? Ela faz, como a gente pode imaginar, o inverso do que fazia a função exponencial complexa. Lembre que a função exponencial complexa ela transformava círculos e, portanto, transforma determinados... desculpa, você pega retas horizontais e transforma-os em círculos. E, portanto, você pega determinados retângulos e transforma em setores circulares. Aqui ela faz o contrário. Ela pega esses setores circulares aqui, por exemplo, esse setor circular A, e manda nesse retângulo daqui, tá? Por exemplo, esse setor circular A
é o setor que vai, cujo módulo de Z esteja entre alfa 1 e alfa 2, e cujo ângulo seja até esse ângulo daqui, que é dado por π sobre 6. Então, que tem esse ângulo 30 graus. Tá? Então, esse setor circular é mandado pela aplicação exponencial nesse conjunto, e assim por diante. O B vai ser mandado nesse, e o C vai ser mandado nesse daqui. Tá? O que eu tentei fazer foi explicar, né? Como é que manda, de fato, esse cara vai ser mandado em cada um desses conjuntos, fazendo aqui, pegando um setor circular arbitrário. Tá bom? Aí vocês verificam isso daqui direitinho, tá? Na imagem. Esse casa mesmo com o que eu expliquei. Beleza? Então, só para terminar a aula, eu vou falar rapidamente, começar falando, depois eu vou mostrar mais algumas propriedades na aula que vem. Na terça, da sexta, a gente não vai dar aula, tá? Eu vou colocar... Já tem vários exercícios no Moodle para vocês fazerem e fixar, por enquanto não tem nenhum para entregar, mas tem vários exercícios e é para praticar, tá? Pratiquem os exercícios, porque alguma coisa dos exercícios que eu estou colocando, mesmo que eu não pedir, ele deve cair na prova. Então, se você faz muito exercício, provavelmente você vai tirar 8, 9 ou 10 na prova. Agora, se não faz nenhum, tem chance de não ir tão bem, né? Porque quanto mais tempo você tem para pensar, que você está em casa, na tranquilidade, mais tranquilo vai ser para fazer na prova, né? Onde você vai estar sob pressão, vai ter o tempo cronometrado. Então, a gente tem que praticar antes, para quando chegar no ao vivo, a gente fazer bonito, né? Enfim, vamos falar aqui sobre potências complexas. Então, ó, se a gente pode falar de uma potência complexa desde que a gente tente imitar o que a gente fazia com potências reais. Lembra que a gente já tem definido a exponencial complexa e o logaritmo, tá? Então, para qualquer número z diferente de zero, a gente pode definir a exponencial complexa de z. Então, definimos a exponencial complexa de z. Opa, exponencial complexa não. A potência complexa, perdão. Exponencial complexa a gente já definiu, né? A potência complexa de z como sendo esse cara, tá? Eu vou pegar aqui um número alfa complexo, tá? E vou querer dizer quem é z elevado a esse número complexo. Por exemplo, quem é i elevado a i, ou i elevado a i sobre 2, alguma coisa assim do tipo, tá? Ou i elevado a 2 mais 2i, tá? Quem é esse cara, tá? Onde z e a são números complexos, em geral. Em particular, podem ser números reais, tá? Você pode definir isso aqui como sendo a exponencial de a, e aqui você toma o log de z, tá? Beleza. Definição que eu posso tomar vai ser essa. Só que veja que esse cara daqui, o log de z, esse cara daqui, ele não é uma função, né? De novo, esse cara daqui não é uma função. Ele pega um número complexo e associa infinitos números complexos. Então, para cada um desses números complexos, você tem a exponencial desse número. Então, isso daqui é o que a gente chamou também, em geral, tá? Isso é uma função multivalor. Isso é uma função multivalor, tá? Nos termos que eu falei de função multivalor na aula passada, tá? Para quem não viu, dá uma olhadinha no vídeo da aula passada. Multivalor, tá? Que não é uma função, assim como o log de z não é uma função, né? Lembra que o log de z vai ser infinitos pontos, tá? Que tem uma relação entre um e outro, mas são infinitos pontos, tá? Só que se você define um ramo para o log, então você também vai definir um ramo para a potência complexa. Então,
ao invés de ter infinitos valores, se você definir isso daqui como um único valor, né, por exemplo, se aqui você toma o logaritmo principal, o ramo principal do logaritmo, se ao invés de log dizer, você escreve isso com log maiúsculo, você tem um único valor para isso daqui. Mas, de novo, isso vai ser uma escolha, tá? No caso de, de potências complexas, em geral, a gente não tem uma coisa como a gente tem com os números reais. Por exemplo, com os números reais, a gente sabe que 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. Agora, i elevado a i, tá? Acontece um fenômeno interessante. Se você usa essa definição daqui, você teria que isso que é exponencial complexa de a, e aqui aparece o log de i. E para esse cara, a gente sabe que tem infinitos valores, tá? Então, isso daqui, em geral, você pode, se quiser... Opa, desculpa, na verdade, o a vai ser igual a i para esse caso. Então, isso aqui seria a exponencial de i vezes o log de i, tá? E esse cara tem infinitos valores, tá? Então, veja que é diferente, né? Porque para isso daqui você tem uma função, mas para isso daqui não. Isso aqui pega um número complexo e associa para você infinitos números complexos. Agora, se você faz uma escolha do log, uma escolha de um dos ramos do logaritmo complexo, aí beleza, aí isso define uma função, tá? E é isso que eu vou escrever aqui para deixar claro, tá? Então, especificando um dos ramos do logaritmo complexo, especificando um ramo do logaritmo, obtemos uma função. Uma função, do jeito que a gente está acostumado, né? Uma função de valor único, né? Então, pega um número complexo e vai associar um único número complexo. Tá? Então, em particular, a gente vai definir como sendo o ramo, o valor principal da potência complexa, usando o ramo principal do logaritmo, tá? Em particular, usando em estrela, vou colocar aqui estrela, logaritmo principal, que a gente chamou de log de z, né? Logzão de z, tá? Nós definimos o valor principal do logaritmo, desculpa, o valor principal de z elevado a a, por isso daqui. Você faz uma escolha de um dos ramos de logaritmo, em particular, a gente escolheu o ramo principal do logaritmo. Então, o valor principal do logaritmo, que a gente vai continuar usando a mesma notação que acima, porque em geral o que a gente vai usar, vai ser definido como sendo assim, né? C elevado a igual a exponencial de a elevado ao log de z, tá? Onde z, lembrando aqui, tem que ser um número diferente de zero, tá? Então, por exemplo, deixa eu fazer alguns exemplos só para ficar claro. Esse exemplo aqui em cima, tá? Exemplo. Calcule é, calcule i elevado a i, tá? Usando dois caras, tá? Usando
pegar esse cara, não. Pegar um cara diferente. Deixar isso para ele como exercício. Calcule menos 1 elevado a i mais 1, a 1 mais i, tá? Elevando a essa potência complexa. Menos 1 elevado a 1 mais i, usando a. Primeiro, você vai usar o ramo principal do logaritmo. E na letra B, você vai usar usando, por exemplo, esse cara daqui, tá? Usando o ramo do logaritmo. O log, esse cara daqui, quando o alfa for igual a zero, tá? O zero, o alfaésimo ramo do logaritmo com alfa igual a zero, tá? Usando o ramo, do logaritmo, ou fez escrevendo em português, o ramo do logaritmo com linha de corte em alfa igual a zero, tá? Ou seja, usando esse cara daqui, o log de alfa, log de zero. Tá? Então, vamos fazer esse exemplo aqui rapidamente para terminar a aula. Então, por exemplo, aqui na letra A, tem o seguinte, você tem que, é só usar a definição, né? Menos 1 elevado a 1 mais i vai ser igual a e elevado à potência 1 mais i, né, que é um número complexo, e aqui aparece o log da base, tá? Log principal, logaritmo principal da base, que é menos 1, tá? Que é menos, aqui é menos i, tá, pessoal? Eu escrevi menos 1, mas tinha escrito aqui que é menos i. Então, menos i elevado a 1 mais i, e aqui também, tá? Só para ficar igual ao que tem aqui. Menos i elevado a 1 mais i, tá? Ou seja, do log da base, que é menos i. Tá? O logaritmo principal de menos i, acho que a gente já fez em alguns momentos, vai estar menos i pi sobre 2. Então, aqui vai ficar exponencial complexa de 1 mais i, tá? Pelo log de menos i, que eu vou deixar para vocês verificarem, vai dar menos i pi sobre 2, tá? Menos i vezes pi sobre 2. Então, vai ser esse cara. Aí você pode usar, por exemplo, as propriedades da função exponencial, né? Aqui vai estar o produto desses dois números complexos. Então, eu posso dividir isso como sendo e elevado a... Eu posso multiplicar e depois usar a definição, né? Então, deixa eu só multiplicar. Então, i vezes menos i vai dar pi sobre 2. Pi sobre 2, e aqui seria menos i por pi sobre 2. Certo? Ficou assim, multiplicando esse cara. Aí você usa a definição da exponencial. Vai ser e elevado a parte real desse número, é elevado a pi sobre 2. Esse cara vai dar para você um número real, é elevado a pi sobre 2. E aí depois você vai multiplicar por e elevado a menos i pi sobre 2. Tá? E elevado a menos i pi sobre 2 vai dar o ponto, vai dar para você menos i. Tá? Então, se você olha para isso daqui, ó, você tem e elevado a i, você simplesmente gira você gira esse cara num ângulo pi sobre 2 no sentido horário. Então, você vai parar aqui no ponto menos i. Tá? Então, isso aqui vai ser e elevado a pi sobre 2 por menos i. Tá? Ou seja, menos i por e elevado a pi sobre 2. Então, menos i elevado a 1 mais i foi esse valor usando o ramo principal do logaritmo. Agora, quando você usa o outro cara,
quando você usa a letra B, você vai fazer o seguinte, né? Menos 1 menos i elevado a 1 mais i, aqui nesse caso, então vai ser a exponencial. Aqui você vai pegar o expoente, e aqui você vai pegar o ramo do logaritmo correspondente. Ele quer que você use esse ramo do logaritmo. Então, você vai pegar aqui o log, com esse corte, com essa linha de corte no zero, do i, aqui do menos i, né? Sempre esqueço do log de menos i, tá? Então, isso daqui vai dar para vocês elevado a 1 mais i por esse cara daqui. Quem é esse cara? Quem é que vocês acham que vai dar esse cara daqui? A parte real desse cara vai ser zero, né? Porque você estaria tomando o ln do módulo desse número complexo, mais i vezes o argumento que seja maior do que zero e menor ou igual do que 0 mais 2π, que vai dar 2π. Quem é esse cara? Só para ver se vocês estão por aí ainda. Quem é esse log de menos i para esse ramo? Esse é o ramo principal, né, professor? Não, esse não é o principal, tá? Esse daqui, lembra que esse daqui você vai estar... O principal é quando você escolhe o alfa como sendo o menos π, tá? Esse daqui você está pedindo que o argumento desse cara, né? Lembra que esse cara daqui, o log só, fazendo aqui embaixo rapidamente, log de 0 de menos 1, de menos i, perdão. A parte real desse cara sempre vai ser igual para qualquer ramo, vai ser o ln do módulo de menos i, tá? Que vai ser 1, portanto, o ln de 1 é 0, tá? Mais i vezes esse argumento. O alfaésimo ramo do argumento para alfa igual a 0, do argumento de menos i, tá? Só que lembre que o ponto menos i, mas esse cara daqui, ó, o argumento 0 de menos i, é o único argumento do número complexo menos i que esteja entre menos i, ele tem que estar entre o zero, tem que ser maior do que zero, e menor ou igual do que zero mais 2π, que vai dar 2π. Tá? Então, veja que é diferente do argumento principal, porque para alguns números complexos, ele vai coincidir com o argumento principal, mas com outros vai ser diferente, tá? Porque aqui, ó, o seu argumento vai ser maior do que zero e menor ou igual do que 2π. Quando você olha aqui para o número menos i, o número menos i vai estar aqui, tá? Aí você começa a girar esse cara no sentido anti-horário, girou, parou em quanto? 3π sobre 2, tá? 3π sobre 2 vai estar entre 0 e 2π? Sim, vai dar. Então, esse cara vai ser esse cara. Esse cara daqui, na verdade, vai ser 3π sobre 2, tá? Note que esse cara daqui vai ser diferente do argumento principal de menos i. O argumento principal de menos i é menos π sobre 2. Já esse alfaésimo ramo do argumento, para alfa igual a 0, ele vai ser igual a 3π sobre 2, tá? Então, esse cara daqui vai ser igual a 3π sobre 2i. Tá claro isso aqui? Ou não? Tá claro, professor. Tá claro, né? Sim. Então, só continuando, isso aqui fazendo as contas, tá? Isso aqui vai ser e elevado a menos 3π sobre 2 por e elevado, multiplicando, né, esse com esse, e aqui seria e elevado a 3π sobre 2. 3π sobre 2, tá? Que aqui é a mesma coisa, né? Então, aqui vai ser esse número real, aqui vai dar isso aqui,
vai ser elevado a menos 3π sobre 2. E esse daqui vai ser um número real multiplicado por i. Então, é só você olhar, né, é só você olhar onde esse número complexo. Então, você vai estar olhando aqui no círculo unitário. Lembra que para calcular esse cara é muito fácil. É só você olhar no círculo unitário o número complexo que tem esse ângulo. Que tem um ângulo 3π sobre 2. No círculo unitário, o número complexo que tem esse ângulo vai ser o menos i. Então, aqui vai ser menos i. Nem precisa, se você quiser, coloca na forma do cosseno, do seno, tá? Vai dar a mesma coisa. Mas que é muito mais simples, né? Quando você olha para, por exemplo, esse número complexo daqui é elevado a αi, não sei se vocês já perceberam isso, mas por definição, onde alfa é um número real, tá? Por definição, esse cara é o ponto no círculo unitário que tem ângulo alfa, tá? Ângulo alfa com o eixo positivo do eixo de x, né? Então, é só você olhar aqui e parar, por exemplo, no ponto que você andou determinado ângulo alfa. Então, aqui, por exemplo, parou nesse cara. Esse aqui vai ser o E elevado a I alfa, onde aqui você andou de fato alfa. Tá? Então, aqui seria E elevado a 3π sobre 2, você andou 3π sobre 2, ou seja, 270 graus, e parou em que ponto do círculo unitário? Nesse ponto do círculo unitário, que na notação complexa é representado pelo ponto menos i. Tá? Se você quiser, coloca no cosseno mais i seno do ângulo, mas se não, usando isso daqui, direto, tá? Então, menos E elevado a menos 3π sobre 2 por i. Tá? Então, veja que, de fato, esses dois valores aqui, eles são diferentes. Tá? Aqui você calculou menos 1 elevado a 1 mais i para esse ramo do logaritmo daqui, e na letra A a gente pegou o ramo principal do logaritmo. Tá? Em geral, quando a gente fala de potência complexa e não diz quem é o ramo do logaritmo que você está usando, é porque você está usando implicitamente o ramo principal do logaritmo. Tá? Se não falar nada, usa o ramo principal do logaritmo. Se fala, ele tem que dizer quem é o ramo. E aí, nesse caso, eu disse quem era o ramo. E para esse outro exemplo, a gente chegou que menos 1 elevado a 1 mais i vai ser E elevado a menos 3π sobre 2i. Beleza? Alguma dúvida? Por enquanto, é isso, tá? Na aula que vem, a gente termina na segunda-feira, na sexta não vai ter aula, tá? Porque é feriado. Na segunda-feira, a gente termina esse assunto e já começa a falar do último assunto da prova, que vai ser sequências e séries de potências, tá? Além dos exercícios que estão lá no Moodle, vou pedir para vocês darem uma olhada, acho que é a última coisa que eu coloquei lá, coloquei numa pasta do Moodle, eu vou colocar alguns exercícios extras, tá? Porque a maioria dos exercícios são fáceis, mas é importante para a gente fixar, para a gente ver se estão entendendo ou não, tá? E depois eu vou passar uma tarefa, mas por enquanto não tem nenhuma tarefa, só tem exercícios para vocês irem praticando e colocando no fórum se aparecer alguma dúvida. Tentou lá algum exercício ou não entendeu determinada questão, escreve lá no fórum, tá?